Hoje eu recebo aqui no estúdio a visita de Adriano Baluz, ele é ex-participante do Projeto Casting e agora tá aí, voou, né? Criou asas e voou, tá longe, no Rio de Janeiro, já foi da Globo e agora tá em cartaz. Adriano, como foi que começou tudo isso no casting? Tá, primeiramente agradecer, né, Carla, por estar aqui contigo. Como eu falo, né, um bom filho, a casa torna, vim aqui visitar e eu acho matar um pouco da saudade. Então, falando um pouco do casting, faz um tempinho, né, foi em 2007. Sim. E foi uma experiência para mim maravilhosa. Eu acho que na época que eu não tinha conhecimento de nada, não sabia posicionamento diante de câmera, não sabia segurar o microfone. Então eu me lembro que na época eu senti muita vontade de participar, porque eu já tinha visto a edição anterior, que a Lorena tinha, né? Tinha vencido e eu gostei do projeto, achei uma coisa ousada da tua parte. Falei, pô, tomara que tenha uma próxima edição. Quando foi, no ano seguinte, eu fiz minha inscrição. Eu lembro até que no primeiro dia cheguei atrasado lá no hotel, mas foi uma experiência maravilhosa e foi por vários motivos. Na época ainda não era no estúdio, né? Na época ainda era num hotel, em salas pequenas, a gente ainda não tinha toda essa estrutura. Sim, foi uma experiência maravilhosa, como eu estava te falando, por vários motivos. Assim, primeiro pela experiência, né, que eu adquiri na época, foi uma experiência maravilhosa. Segundo, pela amizade que eu fiz, pessoas que eu tenho uma amizade até hoje, principalmente com a Roberta, que está morando no Rio de Janeiro também. E aí a gente se reencontrou, porque a gente já tinha estudado junto na época do Maristo, e se reencontrou no projeto. E outras pessoas, a Emily, a Daiane, que eu já cheguei a encontrar aqui em São Luís, também a gente já bateu um papo. E engraçado que final de semana passado eu fui numa festa lá no Rio, que era uma festa no ônibus. Meu pensamento foi logo na época do cast, porque eu me lembro daquela festa que teve logo no final. Exatamente. Que foi para mim a melhor festa, que todo mundo estava ali junto, curtindo. E o que eu achava mais engraçado, Carla, que na época não tinha muita competitividade. A gente se gostava tanto, porque ele se encontrava logo depois, ele se encontrava em almoço, e se encontrava na casa um do outro, e queria sair todo mundo junto. Era uma amizade bem legal. E competitividade tinha, porque todo mundo queria ganhar aqueles prêmios, todo mundo queria aquela moto, aquela TV, eu também queria muito. E queria principalmente também estar no quadro, estar com um programa, que era um programa que eu gostava, um quadro de esportes que eu me amarrava. Sempre gostei de esportes radicais e queria estar junto também. E você chegou a fazer rapel, Cheguei, com muito medo, mas fiz, encarei. Eu lembro que no dia da reportagem você ficou, eu vou, eu não vou, eu tô nervoso, o menino vai e tal, aí você acabou indo. Fiquei muito nervoso na época, fiquei com medo, mas eu acho que ficou bonitinho, né? Ficou certo, legal. Deu certo. E o que mudou depois do casting, Baluz? Mudou muita coisa, cara. Logo depois eu fui trabalhar no Extreme, recebi um convite do Rian na época e fiquei no Extreme durante um bom tempo, trabalhando com matérias de esportes radicais, isso foi bem legal na época. Aí logo depois comecei a fazer teatro aqui mesmo no Maranhão, na escola chamada Encena, que tem até hoje. Sim, conheço, pessoal muito gente boa. Um grupo bem legal, de bons atores, pessoas que logo depois eu tive conhecimento que foram para o Rio, foram para São Paulo também tentar carreira. Mas teve um tempo, logo antes de eu ir para o Rio, eu abdiquei um pouco disso. Comecei a trabalhar na parte de publicidade e propaganda, que foi lá na Fox. Eu trabalhava como gestor do marketing promocional e produtor de VT. Trabalhava totalmente por detrás das câmeras, mas era um trabalho que eu me realizava como profissional, porque aprendi, porque fiz contatos. E foi durante esse período, mais ou menos, no carnaval de 2010, foi quando eu fui para passar carnaval e aí não voltei mais, fiquei. Aí você chegou lá, você chegou a gravar com a Angélica, né, na Rede Globo, no videogame. Foi bem legal essa experiência também, porque até então só tinha ido para passar o carnaval. Como é que foi que aconteceu aquela gravação? Uma semana antes do carnaval, eu cheguei numa festa que teve lá no Rio, eu fiz amizade com um produtor que hoje é meu amigo Rafael Machado, um amigo próximo a mim, a gente trocando ideia, falando de mim, falando do que eu fazia de trabalho, falando que era maranhense, e eu acho que isso também interessou muito ele, até porque na época só participava do videogame pessoas de São Paulo, Rio e Minas, que eram pessoas ali próximas. Aí falando um pouco de mim, ele falou assim, pô, gostei de você, bora fazer um teste lá pro videogame. Olha aí o network funcionando. Eu vou aproveitar para mim agora. Aí fiquei naquela ainda com o pé atrás, falei, pô, será que esse cara tá de papo comigo? Qual será desse cara? Falei, quer saber, eu vou dar meu número para ele, bora ver o que vai acontecer. 2 dias depois o Rafael me ligou. Falou, Adriana, aqui é o Rafa, e aí, vamos fazer aquele teste no Projac pro videogame? Eu falei, vamos. Meu Deus!
E aí só pelo fato de estar... E aí, cara, só pelo fato de eu estar indo conhecer o Projac, para mim, estava sendo uma experiência maravilhosa. Uma coisa dessa não me acontece. Pois é. É aquele lance, né? De estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Verdade. Então, acho que eu dei muito só. Na verdade, quando eu fui, eu falei assim para Deus, eu falei assim, se for para ficar, que me mostre de alguma forma que é para ficar. Porque a minha vontade de ficar no Rio já era grande há muito tempo, mas eu nunca tinha tido oportunidade de fato, né? Eu nunca tinha me dado oportunidade, porque eu nunca tinha encontrado as pessoas certas. 2 dias depois estava eu lá no Projac, aquele frio na barriga, nervoso, não tinha nem dormido a noite toda. Deus do céu. Aí encontrei aquela galera, porque assim, muita gente não sabe, mas na época, para quem gravava o video show, para quem gravava o videogame, você tinha que fazer um teste, né? Você tinha que fazer uma prova escrita a respeito de TV, 20 questões, você tinha que acertar 13 dessas 20, e depois ia fazer um teste de vídeo com o diretor geral do video show. E aí passei na primeira etapa, era muita gente, Carla, muita gente. Quando eu olhei aquela galera, eu falei, eu não vou passar não, essa galera, todo mundo deve saber de tudo, já deve ter os contatos por aqui. Eu falei, não. Mas fui na cara e coragem, fiz, passei na primeira etapa. Quando cheguei para ir fazer o teste de vídeo, aí, não sei o que foi que me deu, acho que pela experiência que eu já tinha com a câmera, fiquei super à vontade. O diretor conversando comigo, falando da minha vida, falando do que fazia, né, do que estava me propondo a fazer ali no Rio de Janeiro. Ele gostou de mim, acho que foi com minha cara e falou, Adriano, daqui a 2 semanas a gente se encontra. Eu falei, pô, a gente vai ter que se encontrar para fazer um outro teste? Ele falou assim, não, daqui a 2 semanas a gente se encontra para você gravar o programa. Ai, que e aí, na época eram mais de 50 pessoas, foram selecionadas 12 e eu estava entre essas 12 pessoas. Olha isso, que lindo, gente. Mas foi lindo na hora, porque quando eu fui avisar minha mãe que eu não ia voltar mais, aí foi o desespero, né? Da mãe de falar assim, não, você volta, que história é essa que você vai ficar, que história é essa mal contada, eu vou pra aí, o que está acontecendo? Ela ficou nervosa, né? Foi, mas depois de muito tempo. Ah, tá. Foi porque, assim, aí depois de 2 semanas a gente se encontrou, gravei o programa, que foi só em um dia. Fiquei até a quinta-feira do programa, né, no ar. E gerou muito buchiche aqui na época, eu me lembro. A galera, todo mundo torcendo e me mandando votos. Embora. Pois é, a galera mandando muita vibração legal, isso eu gostei. E depois disso, do jeito que eu sou, sem vergonha, fui só fazendo os contatos por aqui e ali, fui me firmando cada vez mais. Você ficou na produção do video show, né? Fiquei trabalhando um tempo no Projac, né, como estagiário na época, porque é uma empresa que exige muito de currículo profissional e tudo, mas eu consegui uma brecha, falei assim, não, eu quero uma oportunidade para mostrar o que eu sei fazer, para ganhar conhecimento. E aí me deram, eu fiquei durante um período, mas por ser muito cansativo, eu não quis ir até o final. E talvez não era para eu ir até o final, era só para um tempo de experiência, um período de experiência. Eu comecei a fazer figuração, depois elenco de apoio, mas hoje eu sou feliz mesmo no teatro. Aí você se encontrou no teatro, eu ia perguntar agora, e como é que foi esse encontro, na verdade? Foi justamente nesse período, cara, que eu ainda estava no Projac, aí encontrei um diretor, já tinha ouvido falar que tinha Uma Linda Quase Mulher, a versão carioca também, aqui eu já tinha assistido, tinha adorado, gostava muito. E aí foi quando eu fui fazer o teste, ele falou assim, você tem a cara da personagem tal, gostei de você. Assim, tinha pouca experiência de teatro, muito menos com comédia, mas foi a partir daí que eu comecei mesmo a trabalhar comédia hoje em dia. Tanto é que hoje em dia, quando eu falo que eu estou em cartaz com alguma coisa, os amigos já falam, qual é a comédia? Então, todo mundo já quer saber qual é a comédia que eu estou. Já estou indo para o meu 6º trabalho, né, teatral, graças a Deus, né, nesse período de 2 anos e meio de Rio de Janeiro. E estou muito feliz, cara, muito feliz com o teatro. Você estava no ar com estressados.com, né? Tava com estressados.com, a gente ficou um período muito bom, a gente fez boas temporadas no Rio. Viemos aqui em abril, durante o final de semana, e foi tão gostoso, a galera, os amigos foram em peso, familiares, a galera lotando o Teatro Arthur Azevedo, que foi o primeiro teatro que eu pisei profissionalmente aqui, na época que eu fazia o Encena, eu fui com Antígona para lá. Foi delicioso. Aí a gente fez boas temporadas no Rio, ficamos em cartaz em Niterói, ficamos em cartaz no Shopping da Gávea, logo depois da peça da Cissa Guimarães, A Doidas e Santas. Então isso foi um chamariz muito grande pra gente, porque ficar depois de um espetáculo de alguém famoso no nosso, a gente não tinha ninguém conhecido, então isso fazia com que o nosso espetáculo desse um público legal.
Então isso foi bem bacana na época. E agora você vai entrar em cartaz com qual peça? Agora eu tô com infantil. Tá sendo uma experiência bem gostosa trabalhar com criança, né? Porque criança, como fala, é aquele público que não mente. Quando tá gostando, interfere, fala com os personagens. Verdade. Então eu tô fazendo um personagem que é bem diferente. Eu faço a Vassoura Piaçava, que é também um personagem totalmente diferente, que eu nunca imaginava fazer, né, nos palcos. E tive que vir para cá, mas a gente está em cartaz ainda no Rio, no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. E deixei um amigo me substituindo durante esse período. Quando voltar, já pego firme e forte, com outros projetos também que estão surgindo, graças a Deus. Até o final do ano eu estou com bons trabalhos aí para fazer lá no Rio. Nossa, Baluz, muito obrigada pela sua participação por aqui. Já. Infelizmente, a gente tem que ir embora desse papo gostoso. Mas foi legal, mas foi bom. Muito sucesso. Obrigado, muito obrigada Carla. por voltar. E volte sempre. Eu que sempre agradeço. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Estando lá no Rio, eu te recebo de braços abertos para a gente combinar alguma coisa e você assistir. Lá também é um trabalho meu que vai ser um prazer te receber. Com certeza. Tá Obrigada. Bom? Depois do intervalo, a gente volta com mais canal para você. Não sai daí.